Olá, eu sou Pedro Alcântara, zootecnista da Embrapa Pesca e Aquicultura e vou falar para vocês a respeito do projeto ABC Corte, sua metodologia e os resultados obtidos até o momento. Nós vamos falar sobre um breve contexto da pecuária de corte no Tocantins, a metodologia que a gente tem utilizado no projeto ABC Corte, os resultados obtidos e os impactos potenciais. Bom, a pecuária de corte no Tocantins, de uma forma geral, ainda apresenta baixa produtividade. Obviamente que com muitos bons exemplos, produtores investindo em bastante tecnologia, mas ainda na média nós apresentamos baixa produtividade. E com isso também baixa rentabilidade. E a gente está vivendo um contexto de valorização das áreas, valorização da terra, né? Isso tem a ver com o avanço também da agricultura, que tem espremido a pecuária e feito com que a pecuária migre para áreas marginais. E outro ponto que a gente pode ressaltar é o recente aumento da adoção de tecnologias por parte dos produtores, o que demonstra para a gente que a gente está num caminho bom. A gente tem hoje no Brasil, lógico, a depender da fonte que você busque, mais uma produtividade média em torno de 4 arrobas por hectare ano, o que proporciona uma receita ou uma renda bruta por hectare a um arroba 190 de R$ 760 por hectare por ano. Quando a gente pensa no processo de intensificação, a gente tem um potencial para tranquilamente alcançar 50 arrobas por hectare por ano, em sequeiro, sistema sem irrigação. E quando a gente imagina isso, a gente parte para a possibilidade de uma renda bruta de até R$ 9.500 por hectare, uma receita de até R$ 9.500 por hectare. É óbvio que nesse caminho ocorre também um aumento marginal do custo de produção, né, considerável. Mas é um processo que pode ser rentável, mas que não permite que a atividade seja conduzida com amadorismo. Bom, e quando a gente fala num sistema intensivo a pasto, pensando nas fases de recria e terminação, que são as fases trabalhadas pelo projeto ABC Corte no Tocantins, a gente vai pensar num sistema em que se prioriza a capacidade de suporte, principalmente por meio do uso da adubação nitrogenada, obviamente que acompanhada com uma adubação e uma correção equilibrada dos demais nutrientes, e o desempenho individual, elevando esse desempenho por meio de suplementação. A suplementação acaba também, em alguns casos, participando da elevação da capacidade de suporte, quando se tem efeito substitutivo, e visando a terminação de bovinos com idade de até 30 meses para macho e 18 meses para fêmea, onde esse sistema se encaixa no segundo período de águas da vida desse animal. E a gente tem um potencial produtivo aqui no estado, já comprovado a campo, não apenas com experimentos, mas com acompanhamentos realizados em fazendas, de 40 até 50 arrobas por hectare ano nas áreas em que esse sistema é aplicado. E o que a gente tem feito no campo por meio do projeto ABC Corte? A gente parte de um tripé de atualização tecnológica de consultores, levando as tecnologias mais recentes desenvolvidas tanto pela Embrapa como pelas universidades e empresas privadas, para que eles possam aplicar numa rede de unidades de referência tecnológica, que eu já vou explicar para vocês o que é, e baseado nos dados levantados nessas unidades de referência tecnológica, a gente busque estimular outros produtores a adotarem esse sistema de produção intensiva de carne a pasto. Essa é a equipe da Embrapa que está trabalhando diretamente nesse projeto. Nós temos também colaboradores de outras empresas, de outras instituições. As principais parcerias são com a Secretaria da Agricultura, que nos ajuda muito na divulgação e na coordenação desse trabalho por meio do grupo gestor do Plano ABC. O Rural Teams, que é a empresa de extensão oficial do estado do Tocantins. As empresas de consultoria, empresas privadas que têm se associado a esse trabalho, e o Sebrae, que está entrando mais recentemente numa parceria para que a gente possa expandir esse projeto em outras regiões. Bom, a metodologia que a gente adota parte do princípio de que o técnico tem um efeito multiplicador a partir do momento que a gente trabalha com esse técnico. Então, a Embrapa, ao invés de fazer o repasse direto para o produtor, a gente atingiria um número muito reduzido de produtores, a gente trabalha com esses consultores que fazem, então, esse processo de transferência para o produtor, e um desses produtores, pelo menos, ele assume a responsabilidade de implantar uma unidade de referência tecnológica, que é uma propriedade onde a gente vai implantar as tecnologias que estão sendo propostas num ambiente real de produção, sem nenhum artificialismo, sem nenhum fomento, num tamanho real, num módulo real de produção, em que vai ser acompanhado pelo consultor com o suporte da Embrapa. O produtor vai levantar todos os dados técnicos e financeiros dessa propriedade e depois nós vamos trabalhar por meio desses dados, a difusão desse sistema para outros produtores.
Bom, tanto os técnicos multiplicadores, ou seja, os consultores, como também as URTs, passam por um processo de maturação onde a gente chega em alguns consultores certificados e algumas URTs consolidadas que conseguem atingir o nível de maturidade de gestão necessário para poder trabalhar dentro do projeto. Essa metodologia de implantação da URT prevê um diagnóstico, um planejamento estratégico, um planejamento operacional, que vai ser executado e acompanhado pelos consultores com suporte da Embrapa, e, de posse dos dados, realizaremos uma avaliação para que sejam feitos os ajustes necessários para o planejamento operacional da safra seguinte, e assim a gente segue com esse trabalho. Bom, para que o técnico multiplicador venha a ser certificado, esse consultor seja certificado pelo projeto ABC Corte da Embrapa, ele deve cumprir todas as etapas práticas do projeto apresentadas no slide anterior e gerar os indicadores técnicos e econômicos das URTs, obviamente, juntamente com o produtor. Ele, então, passa a ser considerado apto a replicar essa metodologia. E quando nós recebemos demandas, essas demandas são, então, encaminhadas, as demandas de produtores por adoção desse sistema são encaminhadas para esses técnicos certificados. Esse certificado vale por uma safra e, mediante a continuidade do trabalho desse consultor com a Embrapa, ele tem esse certificado renovado. Como eu já falei, as demandas recebidas via Embrapa são direcionadas para esse grupo de técnicos certificados. E técnicos que queiram participar desse projeto, a gente está aberto, podem nos procurar, ao final teremos os contatos para que vocês falem conosco. Então, o objetivo do projeto ABC Corte é promover a adoção de tecnologias do Plano ABC por produtores de gado de corte no Tocantins, com ênfase na intensificação da produção de carne em pastagens. A gente se utiliza, então, dessa metodologia que eu apresentei para vocês. Nela, a gente tem uma série de ferramentas desenvolvidas para dar suporte ao consultor no atendimento dessa propriedade, dessa unidade de referência tecnológica. A gente tem realizado eventos, temos encontros semestrais em que a gente discute os resultados das URTs e também trazemos especialistas para nivelarem sobre as mais recentes tecnologias desse sistema. Realizamos dias de campo apenas nas unidades em que nós temos já resultados técnicos e econômicos gerados, para que a gente possa difundir esses resultados. Realizamos palestras, de preferência de forma estratégica e articulada com os consultores e produtores de cada região, e também seminários regionais que a gente tem realizado mais recentemente para estimular a adoção desses sistemas também em cada região do estado. A gente tem feito publicações, estudos de caso, resultados de cada safra, publicado também em revistas técnicas voltadas ao agronegócio, vídeos das URTs que estão disponíveis no YouTube, e vocês podem buscar tudo isso na internet. A gente acompanhou 6 módulos rotacionados, ou seja, 6 URTs na safra 17/18, 10 na safra 18/19, e estamos acompanhando 38 na safra 19/20. Aqui são algumas imagens dessas unidades, onde a gente demonstra um capim bem manejado, um capim muito vigoroso devido à adubação nitrogenada. Esses são os indicadores que a gente tem levantado nessas URTs. Posso destacar para vocês a produtividade em arrobas por hectare ano, a lotação em UAS por hectare, o custo operacional da arroba produzida, a renda bruta da pecuária em reais por hectare, o custo operacional efetivo por hectare, também em reais por hectare, a margem bruta em reais por hectare. Bom, dados da safra 17/18, das 6 URTs acompanhadas, adubações nitrogenadas variando de 50 até 250 kg de N, na média 95 kg de N, com produtividades variando de 13 a 43 arrobas e meia por hectare nesse primeiro ano. A margem bruta obtida de R$ 615 até R$ 3.369 por hectare. A margem bruta é a receita menos todos os custos relacionados a desembolsos. É o que o produtor de fato verifica ao final do giro desses animais. Na média, nós tivemos 21,69 arrobas por hectare produzidas, num período de utilização médio de 152 dias, muito influenciado por 4 URTs que tiveram uso mais reduzido por um processo de formação de pastais, mas tivemos módulos com até 220 dias de uso no ano, e o mais importante, uma margem bruta média de R$ 1.360 por hectare. No segundo ano, safra 18/19, adubações variando de 36 até 350 kg de N, sendo esses 350 kg no sistema irrigado,
Sistema sequeiros, aí, a maior adubação foi de 230 quilos. Uma produtividade variando de 8 arrobas e meia por hectare ano até 61,67 arrobas por hectare ano, isso no sistema irrigado. Em sequeiro conseguimos até 51,04 arrobas por hectare. E uma margem bruta variando de R$ 528 até R$ 2.883 em sistema sequeiro. Uma média, considerando apenas os sistemas sequeiro, a média de R$ 1.226,62. Aqui uma imagem de uma dessas URTs, onde a gente vê a estrutura, tem uma outra palestra disponível para vocês a respeito da estruturação desses módulos. Então a gente trabalha com a eficiência de colheita, com uma produção alta mediante adubação e também com a elevação do desempenho dos animais por meio de suplementação, e para isso a gente se utiliza desses módulos rotacionados, que não necessariamente precisam ter essa configuração, mas que possibilitam a gente utilizar essas tecnologias. Para a gente ter uma ideia do potencial disso daí, nós temos no Tocantins 398 mil hectares aproximadamente de pastagens, e se a gente intensificar apenas 5% dessa área, passando de uma produtividade média de 4 arrobas por hectare ano para a produtividade média que a gente teve no ano passado, na safra passada no projeto, de 25,5, a gente conseguiria produzir 9 milhões de arrobas a mais no estado. Isso significaria uma receita adicional de 1,71 bi rodando dentro da cadeia, passando na cadeia de insumos, gerando impostos e gerando emprego, enfim, girando toda a cadeia, com apenas 5% da área passando por esse processo de intensificação. Por outro lado, caso a gente não venha aumentar a produtividade, mas pensando num efeito poupa-terra, pensando em liberar a área para as outras atividades que tem expandido, a gente conseguiria manter a mesma produção que a gente tem hoje no estado e reduzir a área ocupada por pastagens em 2.279.000 hectares. Então, é uma tecnologia, é um conjunto de tecnologias desenvolvidas aí por universidades, Embrapa e empresas privadas também, que, quando corretamente aplicado, tem um potencial muito grande na cadeia. A gente já realizou, em 3 anos de projeto, na verdade 2 anos e meio de projeto, né, e ainda, de certa forma, atrapalhados agora por esse período excepcional que nós estamos vivendo, já realizamos 3 dias de campo com 1.421 pessoas, 6 capacitações, 6 encontros, né, semestrais, com um público de 453 pessoas, 15 palestras com 815 pessoas, totalizando 34 eventos. A gente já falou sobre esse assunto, então, diretamente em torno de quase 3 mil pessoas, 2.689 pessoas. Tá? E certamente agora com essa palestra aumentaremos o nosso público atingido diretamente. Pessoal, esse é o recado principal dessa palestra, é a nossa rede de técnicos certificados, são as pessoas que estão certificadas para o atendimento dos produtores até a safra 18/19. Estamos em processo de certificação de outras empresas, de outros profissionais para a safra 2021. Né? Então fica aqui à disposição de vocês, principalmente dos pecuaristas que estão buscando aumentar a produtividade e a rentabilidade das suas áreas. A gente deixa essa rede à disposição de vocês e deixamos também o nosso contato à disposição, e agradeço a participação de vocês. Não deixem de assistir às outras palestras da Embrapa na Agrotins 2020 100% digital. Abraço a todos. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.